Olá pessoal do segundo ano, tudo bem por aí? E vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de pausa e ritmo. Então vamos lá, hein? Eu vou começar essa aula falando de algumas coisas que são muito comuns para vocês. Como, por exemplo, aquelas 4 figuras que nós aprendemos, pintamos e fizemos o desenho, enfim. E vocês inventaram até apelidos para elas. Vocês sabem de que eu tô falando? Vou começar aqui, hein, ó. Essa primeira, que é a semibreve. A semibreve, que vale 4 tempos, quando aparece numa música, nós temos que segurar aquela nota por 4 tempos. Então faz de conta que eu tô tocando uma música e apareceu a semibreve. Eu vou segurar assim, ó. 4 tempos. Mas vocês sabiam que assim como a semibreve eu tenho que tocar 4 tempos, eu tenho uma pausa que se chama pausa da semibreve, que quando aparece na música eu preciso parar por 4 tempos. Olha bem onde ela fica para baixo da 4ª linha da pauta, ó. Então a gente tem aqui a pauta, tem as linhas da pauta, e aí a gente lembra que contando as linhas a gente precisa contar de baixo para cima. Então na 4ª linha da pauta tem um quadradinho, um desenho, que é a pausa da semibreve. E essa pausa, quando aparece na música, você tá lá tocando. Apareceu essa pausa? 1, 2, 3, 4. Apareceu? 1, 2, 3, 4. Precisa parar de tocar por 4 tempos. Combinado? Vamos aprender mais uma pausa. E essa segunda pausa é a pausa da mínima. Você lembra quanto vale a mínima? A mínima vale 2, e do mesmo jeito que a mínima vale 2, a pausa da mínima, que parece muito com a pausa da semibreve, mas a semibreve, lembra que ficava o quadradinho para baixo? A da mínima é para cima, ela tá lá na 3ª linha da pauta, para cima. E ali naquela pausa, quando ela aparece numa música, eu preciso parar por 2 tempos, assim como a mínima vale 2. Então, se eu for tocar uma mínima, se eu estiver tocando e aparecer uma pausa, 1, 2. Pausa, pausa. Tem que segurar então 2 tempos sem tocar quando aparecer a pausa da mínima, ok? E eu vou falar de mais uma pausa, que é a pausa da semínima. Você sabe que a semínima vale 1. Então a pausa da semínima vai ser silêncio de 1 tempo. Ela é toda diferente. Mas não se esqueça, apareceu essa pausa, pare de tocar por 1 tempo. Então faz de conta que eu tô tocando aqui uma música, né, ó. Apareceu, parei um tempo. E assim por diante. Essa é fácil, mas essa aparece muito nas nossas músicas, vocês vão ver. E aí, falando da última pausa que nós vamos aprender hoje, é a pausa da colcheia. A colcheia, para vocês que estão aí ligadinhos, vocês vão lembrar que a colcheia só vale meio tempo. E a pausa dela, apesar de parecer um número 7, ela também, obviamente, só vai valer meio tempo. Essa pausa, ela é tão rápida que não dá nem pra perceber, parece que a gente tá só respirando. Então eu vou tocar aqui alguma coisa, olha, e aí faz de conta que apareceu uma pausa dessa. Quando eu apontar aqui, eu vou parar de tocar. Então olha só. Viram só? A tia tá até respirando fundo aqui para vocês perceberem que eu tô tentando fazer essa pausa de meio tempo. O que importa é, apareceu nota, toca. Apareceu pausa, para de tocar. Mas e o tempo? O tempo continua. Então agora eu queria só relembrar com vocês, antes de pegar aqui as minhas canetas, eu quero relembrar com vocês umas coisas que a gente vai precisar para a aula de hoje. Lembrando que nós colocamos apelidos nas figuras. Então nós temos a semibreve, a mínima, a semínima e a colcheia. A semibreve nós colocamos o apelido de não, porque ele vale 4 tempos. Não! A mínima, 2 tempos, que é o pão.
mínima nós chamamos de sal, que ela vale só um tempo, sal. E a colcheia, nós colocamos o apelido de pó, e ela só vale meio tempo. Então, bem rapidinho, pó, bem curtinho. E agora, com 2 canetas, 2 lápis, o que você tiver aí, pra gente poder marcar o tempo. Porque a pausa, a gente para de cantar, para de tocar, para a música, mas o tempo não para. Então, nós vamos precisar, para fazer os exercícios da página 19, de 2 canetas aí, e nós vamos contar 1, 2, 3, 4, sempre antes de começar, não esqueça. Então, o primeiro exercício, olha, se eu for contar lá, 1, 2, 3, 4, e for começar, lembra, hein? Antes de começar, 4 tempos. Contei os 4 tempos, eu vou começar cantando ou fazendo silêncio? Cantando. Qual é o apelido dessa nota? Sal. E depois? Silêncio. Depois, sal de novo. Depois, silêncio. Depois sal. Depois silêncio. Depois sal. E por último, silêncio. Então, vamos lá? O que eu tenho que fazer antes de começar mesmo? Contar 4 tempos, ó. 1, 2, 3, 4. Sal. 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 Tia Pri, mas você bateu aqui na hora do silêncio. O silêncio, lembrando que é só na boquinha. O ritmo continua. Então, eu fiz sal, pausa, sal, pausa, sal, pausa, sal, pausa. Mas eu não quero nem ouvir falando pausa. É silêncio total. Combinado? Bom, o segundo exercício aí da página 19, a gente tem aqui uma pausa de 2. Mas, Tia Pri, como que você sabe que essa pausa é a pausa de 2 se não tem todas as pautas? Você pode lembrar que a pausa da mínima ela ficava para cima e a pausa da semibreve ficava para baixo? Se você não lembrar, ó, você pode pegar aqui no seu livro, na página 19. A pausa da semibreve ela ficava para baixo e a pausa da mínima fica para cima, igual essas daqui. Quantos tempos que eu tenho que parar na pausa da mínima? 2. Então, aqui, ó, a gente vai ouvir 2 tempos, mas nós vamos ficar em silêncio. E aqui no final eu tenho o pão. Quanto que vale o pão mesmo? 2 também. Então eu vou ter que falar a palavra pão segurando 2 batidas assim, ó. Pão. Combinado? Vou fazer essa linha com vocês, hein, ó. Ah, não pode esquecer, eu já ia esquecendo. O que eu tenho que fazer antes de começar? Contar 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Sal, sal. Sal, sal. E agora? Pão, pão. Quem acertou, bate aqui. Agora, se você não acertou, continue treinando. Vou fazer a terceira linha. Agora eu tenho uma semibreve que a gente chama de não, mas é um não que tem que valer 4. E tenho também a pausa da semibreve, que vale 4 tempos, mas em silêncio. Temos aqui o que já apareceu antes. Vou contar antes de começar, ó. 1, 2, 3, 4. Não, não. Sal, sal. E aí? Aqui, ó, eu contei 4 batidas em silêncio. E aqui eu contei 4 batidas aqui na minha mente, né, ó. Mas falando a palavra não. Será que é fácil pra você? Será que é difícil? Tô curiosa. E a última linha, nós temos aqui uma mistura. Nota de 2, pausa de 1. No final tem a tal do pó. A notinha de meio tempo. Vamos tentar? Tem que ser bem rápido, hein? Não esqueça. 1, 2, 3, 4. Pão. Não. Sal, 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 sal. Pó. E aí, pessoal, quem conseguiu? O que eu vou pedir pra vocês essa semana, hein? Porque agora vai ser a sua vez. Você vai escolher 2 desafios da nossa página 19. Pode ser a primeira linha e a terceira. Pode ser a primeira e a segunda. Pode ser a quarta e a terceira. A que você quiser. Escolha 2. Fale as notas igual a Tia Pri fez. Se é pão, se é sal, se é não. Você pode até voltar esse vídeo para poder lembrar. Então, fale quando for nota e faça silêncio quando for pausa. Mas não se esqueça.
de bater os tempos sempre. Então, o tempo não pode parar, para eu saber aqui o seu tempo, ó. Se você ficou 4, se você ficou 2. E aí você vai gravar esses 2 desafios e vai mandar para mim. Lembrando, não precisa ser os 4, mas só 2. Combinado, pessoal? Quero muito ver como que vai ficar essa mistura aí de tempos de notas e tempos de pausas com vocês. Ok? Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!